Olá, sejam bem-vindos à nossa prática de yoga de hoje. Uma prática que vai nos conduzir a uma conexão bem poderosa, uma conexão com a força divina. Veja, yoga não tem nada a ver com religião. Independente da tua religião, você pode praticar, porque essa prática é uma prática que te conduz a um autoconhecimento. Só que é inevitável que você se conecte com essa força divina, porque o que acontece quando você está treinando o yoga, seja com respiração, movimentos, meditação, relaxamento, você é obrigado, entre aspas, a sair do mundo das considerações, do mundo da mente, dos pensamentos que não param, que não cessam. Ou você está tentando resolver um problema lá na frente, ou você está arrependido ou preocupado com alguma coisa que já aconteceu. São raros os momentos do dia em que você está realmente no aqui e no agora. E é justamente nesse momento em que você está vivendo a realidade na tua presença que você se conecta com essa força divina, que é uma força, é uma energia que sustenta a vida em absolutamente tudo nesse planeta. Então, vamos lá? Vamos praticar? Nós vamos começar a nossa prática de hoje acomodando esse corpo, mas é legal a gente saber e pensar que o yoga é uma ferramenta que nos ajuda, é como se fosse assim, uma ferramenta para afinar um instrumento. Nesse caso seria, claro, o nosso corpo. É como um músico, né, que precisa estar afinando o instrumento que ele utiliza para poder tocar, enfim. Sempre que vai usar um instrumento isso é necessário. E é a mesma coisa com o nosso corpo. Imagine que o yoga é uma ferramenta para afinarmos esse instrumento, que é o nosso corpo. Afinarmos os nossos corpos, né? Alinharmos esses nossos corpos. Então, a gente pode pensar que na medida em que a gente vai se aprofundando na prática, a gente vai conseguindo perceber isso, porque a gente inevitavelmente equilibra a saúde do corpo, isso é um efeito colateral, mas a ideia sempre vai ser você sair um pouquinho das considerações da nossa mente. Porque cada pensamento, quanto mais a gente se identifica com os pensamentos, mais a gente se distancia da fonte, mais a gente se distancia da realidade, né? Tem gente que se afoga nos pensamentos, a gente sabe disso, né? Então a gente vai lá, vamos começar a nossa prática assim, eu te convido a fechar um pouquinho os olhos, a gente vai começar com uma respiração, que é a melhor forma de nos colocarmos nessa presença. Então relaxa bem esses ombros, as faces, a testa, o couro cabeludo, e sem se preocupar com o tempo, porque a gente está o tempo todo nisso. Desapegando-se um pouquinho do relógio, desapegando-se um pouquinho das necessidades, observe a tua respiração. Deixa o ar entrar naturalmente, perceba essa expansão natural do teu corpo. Deixa o ar sair, perceba como o teu corpo fica assim, com isso, recolhimento. Expansão e recolhimento. E você começa a se conectar com o teu ritmo. Um ritmo que sustenta a vida no teu corpo. O mesmo ritmo que existe lá fora, que sustenta a vida no planeta. Existe, tudo é ritmo, né? Então, procure se conectar com com essa expansão e com esse recolhimento. Tudo aquilo que está contido do lado de dentro está contido do lado de fora. A gente começa a experimentar a integração. Okay. Com essa energia que sustenta inclusive o planeta. Então, eu gostaria de convidá-los a inspirar em 4 e expirar
em 8. Se no começo, que é bem natural, você não conseguir expirar em 8, expira em 6. Mas a gente vai entrar no nosso yoga assim, inspirando num tempo e expirando no dobro. E como você não está preocupado com mais nada, você consegue perceber que toda vez que você solta o ar, você pode relaxar mais. A coluna está ereta, a tua energia ali está principal, né? Está bem alinhadinha, mas o corpo está muito solto. E como não existe nenhuma contração pelo corpo agora, teu sistema nervoso começa a te permitir sentir melhor tudo aquilo que é necessário ser sentido. Faça mais 3 ciclos com toda a tua presença. Quando você terminar essa contagem ou esses 3 ciclos, procure lembrar de sustentar essa respiração consciente, tá? De perceber uma respiração mais ampla ao longo de toda a tua prática. A gente vai fazer assim, você vai abrir os olhos e você vai ver se você pode ficar de pé sem a ajuda das mãos. Claro que se tem algum probleminha aí você vai usar, mas veja se é possível, ou assim, ou assim, isso é mais difícil, claro. Se não for possível, usa a mão, tá? Mas essa é uma forma de você exigir um pouquinho mais do teu corpo, né? Agora eu quero que você faça o seguinte, vamos unir os pés, porque eu quero preparar as tuas articulações. Unir os pés para fazer esse movimento circular, devagarinho, e a gente vai começar um aquecimento de baixo para cima, um aquecimento importante que lubrifica as articulações. Só fica conectado aí com essa respiração nasal, profunda e ritmada. Muda o sentido. Vou fazer uma prática de liberação, tá? Como sempre. Vamos afinar esse instrumento. Vá lá. Parou o movimento. Agora eu quero que você afaste um pouquinho os pés. Imagine, se você tem lesão nos joelhos, se claro precisa ficar mais ligado, né? Como eu tenho um desgaste feio nos joelhos, preciso ficar bem atenta. Mas se você tem alguma dor aí hoje, eu quero que você faça movimentos assim apenas. Mas se você sentir que pode, eu quero que você faça pequenos saltos, soltando muito inclusive os braços, os ombros. Solta muito o teu corpo. Respire, percebendo o resultado dessa liberação, o peso dos braços, dos ombros e do trapézio. Olha lá, pequenos saltos. Experimenta um pouquinho mais. Agora, para o movimento e feche um pouquinho os teus olhos, só para você perceber o efeito desse breve exercício pelo corpo. Quem sabe você sinta aí a energia, um calorzinho diferente.
Mas observa essa respiração e o quanto você pode liberar desse trapézio, essa parte do corpo que nos ajuda a sustentar tanta coisa. Devagarinho solte a tua cabeça lá atrás e comece a fazer aquele movimento circular que a gente conhece, Grivavartanasana. Movimento de liberação de uma das regiões do nosso corpo que mais acumula tensão. Você pode fazer isso várias vezes no dia, tá? Sempre assim, cuidando para o movimento começar e terminar quando a cabeça está lá atrás. Chegou lá atrás, para e volta. A cabeça fica bem de ladinho quando você está ali no ombro. Tenta liberar mais o peso do ombro lá, vai. Coloca mais peso nessa sensação. É uma sensação, né, de peso nos braços. Só mais um movimento para cada lado. E aí você vai trazer a cabeça no eixo. Quero que você faça 3 expirações pela boca. A gente nunca faz isso, né? Não usa a boca. Mas aqui a gente vai fazer o seguinte, é para liberação, tá? Você vai fazer uma inspiração bem poderosa, bem profunda. E quando você soltar o ar pela boca, eu quero que você solte o ar fazendo um som. Nesse momento eu quero que você sinta o corpo todo derretendo, tá? Inspira longo. Traz esse som aqui do centro. Vai lá, inspira. Só mais uma vez. E aí você vai afastar um pouquinho mais os pés e fazer aquele movimento de liberação para toda a coluna. Para um lado e para o outro. Hastinasana. Deixa esse braço pesado. Muito solto. Eu não posso exagerar muito aqui por causa do meu microfone, mas eu quero que você exagere. Vai lá. Pense que o movimento começa nos ombros e o braço é só uma consequência. Vai parando devagarinho. Como a gente está afinando o nosso instrumento, a gente precisa cuidar da saúde de dentro para fora também. Então, para tanto, vamos apoiar a mão na coxa, tirar todo o ar dos pulmões. Você vai expirar, eu estou ficando de lado só para mostrar, né? Você vai expirar, tire todo o ar, retenha sem ar, faz a sucção do teu abdômen para dentro, retém e massageia. Puxa, solta, puxa, solta. Continua. Descansa um pouquinho. Cuidado para não trazer força, pressão no punho, né? Tira de novo o ar, porque esse é um exercício que promove um super calor importante aí para a gente acelerar o metabolismo. Pode flexionar, Marcela, um pouquinho mais os joelhos, quem sabe isso encaixa mais a coluna.
E aí você vai aumentando o desafio, né? Veja quantas contrações você faz num ciclo, no ciclo seguinte tenta aumentar um pouquinho. Só cuida para não tensionar o ombro. Fica lá. Sustenta esse movimento. Às vezes rola uma necessidade de faxina no nariz, claro que você vai fazer isso. Estamos limpando de todo jeito, né, o corpo. Agora vem o último. Você vai caprichar. Vai lá. Eu fico totalmente sem ar para poder fazer a sucção, né? O Rajas, ele é um movimento em si, mas eu preciso estar sem ar, senão não dá certo. Depois disso você vai elevar o tronco, vai unir esses pés, vai entrelaçar os dedos das mãos, inspire tracionando o corpo lá em cima. Vai lá no ponto máximo. Depois a tua mão esquerda vai tocar a direita lá em cima e você vai expirar longo para a tua lateral. Esmagando bem a cintura aqui. Olha, cuida para não fazer isso, tá? Você tem que ficar bem de ladinho. Solta o ar longo, inspira e volta. Não dá para ver a minha mão lá, mas você vai puxar o outro punho, solta o ar para o outro lado. Pés unidos, eu estou praticando um pouquinho do equilíbrio aqui já. Solta o ar e vai. Espaço para essa coluna. Vai. E volta. Solta os braços. Eu vou fazer um pouquinho de equilíbrio agora. Você vai deixar o pé esquerdo bem apoiado e os dedos desse pé bem afastados lá no chão. Eleva um pouquinho o teu joelho direito. Estou fazendo o contrário aqui, porque sou um espelho agora para você, né? Eu acho. Mas segura com as mãos o joelho e relaxa esse ombro. E da mesma forma você está conectado com aquele teu ritmo. Expansão, recolhimento. Dali que vem a tua capacidade de ficar na estabilidade. Lembra disso, isso é para a vida, tá? Respira longo. Aí você vai ver se pode puxar um pouquinho mais o joelho. Já está começando a queimar a perna de base, né? É porque está fortalecendo. Respira e puxa mais. E solta. Vai lá. Veja, simples, né? Mas exige bastante da gente. É o outro pé agora. Eleva o outro joelho. Sem pressa. E fica. Respiração. É claro que a gente aqui, você já sabe, né? A gente está aqui observando quais são as nossas reações diante de tudo. Puxa mais. Como é que eu reajo a tudo que acontece? Puxa tudo e volta. De novo. Pé esquerdo bem apoiado. Você vai elevar agora esse joelho direito assim, para a lateral. Se tiver muito difícil, deixa o dedinho tocando lá no chão. Mas se sentir que pode aumentar o desafio, eleva um pouco. Quem sabe na panturrilha, ali ao lado da panturrilha. Mas nunca no joelho, tá? Ou na panturrilha ou para cima, na coxa. Nunca no joelho. Estenda os teus braços para as laterais. Tire a tensão dos ombros e deixe com isso que a respiração flua melhor. Toda a tua consciência agora vai lá no pé. E com essa respiração longa, feche um pouquinho os teus olhos. Baste-se. A gente treina aqui o desapego com tudo aquilo que existe em torno, né? A gente se basta aqui agora. Claro que tem dias que o vento está muito forte, não dá certo. Mas você vai treinar isso aí. Abra os olhos,
Soltou o braço, o calorão começou a pegar. Vamos compensar, faz com outra perna, mas exatamente igual, tá? Se deixou o dedo no chão, fica lá. Se subiu na panturrilha, faça o mesmo. Vai do teu jeitinho aí, mas eu quero que você eleve braços, reconheça os teus ombros, tuas faces, queixo ligeiramente elevado, é para frente que você olha, não é para baixo. Respire e feche esses olhos. Sustenta teu equilíbrio, conectando-se lá com o que você tem como base, que é o teu pé. E volta. Afastou, vamos liberar um pouquinho o quadril agora que a gente esquentou essa região também. Faz aquele movimento. Oxigenando nervos, liberando a coluna, a base. Se você sente que precisa liberar o quadril, né, às vezes porque trabalha muito tempo ou muito sentado ou muito de pé, você pode fazer isso aqui de manhã, de tarde e de noite, tá? Sempre que sentir que está muito carregado aqui na lombar ou na região do quadril, porque é o conjunto que a gente precisa soltar, né? Só agora pro outro lado, vai lá. Um movimento bem aberto. Toda a prática acaba funcionando também como uma drenagem para o corpo, liberando aí linfos também. Você vai parar o movimento, vai afastar um pouquinho mais os pés, porque eu quero cuidar dos filtros aí, suprarrenais, não dá para faltar. Sem deslocar o quadril, tá? Você vai lá para a tua direita. Só da cintura para cima que você vai mexer. Joaquim pode afastar mais as pernas, assim eu consigo pegar mais a cintura. Isso. Isso. Inspire para voltar. Solta o ar para o outro lado. Sustenta. Principalmente, volta devagar. Principalmente a respiração, tá? Gira o teu pé direito para fora. Agora sim eu vou deslocar o quadril. São as nossas sequências de Trikonasana. Você vai levar a mão lá na parede. Vai sentir bem a parte interna. Respiração ritmada enquanto a mão desce. Onde der. É um toque, lembre disso. No tornozelo, no pé ou no chão. Mas empurra esse quadril aqui para frente. Agora olha lá para cima. Veja se a tua cervical está liberada para isso, né? Expire, abrindo o peito. Às vezes a gente está com muita tensão no pescoço e não consegue, então deixa a cabeça para frente. Rosto, né? Volta inspirando. Recolhe o pé. Gira para o outro lado. Dá aquela quebradinha aqui de novo, gira ou leva a tua mão esquerda lá para a parede e solta lá embaixo. Veja, tenta entender aí, perceber no teu corpo como você oxigena tudo. Dependendo do teu nível de sensibilidade, leva a mão lá embaixo e vai no teu ponto máximo. Tudo que puder. Inspire voltando. Você sabe que se o nosso corpo, solta o braço, se o nosso corpo está inflamado, muito inflamado, a nossa percepção fica um pouquinho menor. Eu estou fazendo um jejum e nos jejuns a gente experimenta ter mais sensibilidade, é muito interessante isso. Porque a gente desinflama, né, o corpo no jejum. Você vai apoiar as mãos lá atrás das coxas, contrai o bumbum, mas só pode fazer jejum com muita consciência, né, muito cuidado. Projeta o quadril para frente, contrai o bumbum, abre o peito, joga os ombros para trás
E vai na tua retroflexão, sustentando essa respiração. Se não está dando para respirar, não volta lá. Voltou para compensar. É na forma como a gente está respirando, né, que a gente percebe se o movimento está sendo bom ou não para nós. Se ele está agregando, não. Puxa o tronco lá embaixo. Inspira, desenrolando a coluna. Lembre-se que para subir, a gente sempre flexiona um pouquinho o joelho aqui. Né? Chegou aqui em cima, agora vem um que é bem desafiador, pelo menos para mim. Você vai girar o pé direito para fora, vai dar aquela quebradinha no quadril. O pé esquerdo que fica lá para trás, ele vem um pouquinho para dentro, na diagonal, né? E você vai expirar para levar a mão esquerda lá na perna direita. Não empurra, não toca no joelho não, tá? Ou é na coxa ou no tornozelo. Mas eu quero que você desça o que for possível para elevar o outro braço. Então são braços e pernas estendidos e você vai torcer o que der. Vai lá. E se mexe muito com a gente, né? Torça tudo que puder, percebendo tua base. Inspirou para voltar. Só não prenda a respiração, tá? Ui, ui, ui. Pegou? Gira o outro pé para fora. Recolhe um pouquinho o pé que fica para trás, porque o teu quadril tem que ficar assim, alinhado, ó, para o movimento. Então, você vai lá para baixo com a sua mão direita. Pode tocar onde for, no tornozelo ou no chão, no pé, mas torça o que for possível e volta, elevando o tronco, é isso mesmo. Solta o braço, gire novamente o pé direito para fora, mexendo com tudo. Recolhe o pé de trás de novo, esquerdo, e agora com a ajuda das mãos gira esse quadril lá na direção do pé direito, tá? Você vai expirar, descendo, escorregando essas mãos pela perna. Veja o quanto você consegue se soltar aqui, vai sentir bem a parte interna, tudo bem. Não importa o ponto que se tem de alongamento, importa a tua capacidade de relaxar, esteja você onde for. Então feche um pouquinho os olhos, se a postura te permitir, e solta esse pescoço. Só mais uma expiração, vai, tenha paciência com o teu corpo. Para voltar você vai ficar bem conectado com os pés, desenrola a coluna, recolhe o pé. Eu já estou suando aqui, vai lá para o outro lado. Então eu giro o pé esquerdo para fora agora, o pé direito lá atrás fica mais para dentro, eu giro o quadril, mãos na coxa, solta o ar lá embaixo devagarinho. Se você precisar nesses movimentos, eu sei que agora já é tarde para falar isso, né? Mas pode deixar uma cadeira por perto, um tijolinho. O ideal é que a gente não precise de nada, sabe? Solta tudo lá embaixo. O ideal é que a gente não dependa de nada para praticar. Mas, às vezes, por alguma razão, isso pode ajudar a gente a conquistar um pouquinho mais. Agora, inspire desenrolando. Vai ser o último agora, tá? Prometo e vai ser muito bom para você. De novo, gira o pé direito para fora. Recolhe um pouquinho o esquerdo. Entrelace, ou melhor, vamos fazer um Kali Mudra? Kali Mudra é quando você une as palmas assim, né? Inspire agora, tracionando esses braços lá em cima. A cabeça fica entre os braços. Agora faça mais uma inspiração, preenchendo bem os pulmões. Traciona lá em cima, traciona, traciona. E solta o ar lá para baixo. Preciso aumentar o espaço entre as minhas vértebras para descomprimir o meu sistema nervoso, para parar de ter dor nesse corpo, nessa coluna. Solta a cabeça lá embaixo.
Derreta o teu corpo, no ponto onde você estiver, conectando-se novamente com os pés. Aliás, você está assim o tempo todo, né? Você volta com o teu Kali Mudra lá para cima, recolhe o pé e vai lá para o outro lado. Gira para o outro lado. Vamos lá, 2 inspirações profundas. Traciona, tronco e braços para cima. De novo. Gira o teu quadril para descer. Lento. Solta o ar. Tocou no tornozelo, no pé ou no chão, tanto faz. Solta tudo. Kali Mudra de novo, lá para cima. Inspirou para retornar. Recolhe o pé e solta os braços. A gente vai deixar os pés voltados para fora, joelhos flexionados. Solta o ar para um lado e volta. Veja, o ideal aqui é que teu quadril fique na linha do joelho. Tudo bem se não der, mas quanto mais descer, melhor, tá? Solta o ar para o outro. Só mais uma vez. Pensa bem na expiração para fazer o movimento. Voltou. Para o outro lado. E volta. Descanse soltando um pouquinho lá embaixo de novo. Pés paralelos. Pode deixar uma flexãozinha nos joelhos, não tem problema, mas derrete o corpo lá embaixo de novo. Feche os olhos se estiver seguro. Feche os olhos e perceba a sensação dos músculos soltos nas costas. Olha que maravilha, solta. A gente está mantendo uma conexão com aquilo que é essencial, né? Nosso templo. Leve as mãos lá no tornozelo esquerdo. Leve o abdômen na direção da coxa. Puxe o que você puder. Vai lá na outra perna agora. Puxou, expirando, e naquele momento, no momento da expiração, que o corpo registra mais. E aí, de uma forma que você fique de frente para cá, né, para mim, e no comprimento do tapetinho, eu quero que você venha pro teu Uttana. Você vai descer um dos pés, vai deixar um palmo entre os pés, uma flexãozinha nos joelhos, arrebita esse bumbum, empurra o peito para baixo. Deixa a cabeça entre os teus braços, ou seja, aproxima escápulas, alinha essa coluna e comece a estender o joelho, se for possível. Se não, fica do jeito que der. Mas expire lá embaixo. Depois disso, você vai descer um pouquinho esse quadril para fazer a tua prancha, teu Chatuspadasana. Você pode até trazer as mãos um pouquinho mais para frente para isso. Porque eu quero que você encaixe teu corpo e aqueça um pouquinho o teu centro. Uma proteção a mais para a tua coluna, no corpo físico, e para o teu Manipura Chakra, no energético, força. Não pode doer nada, claro, né? Respira, respira. E não pira. Eu escuto de vez em quando aí. Respira profundo. Traga os teus joelhos no chão. Solta um pouquinho. Afaste um pouco os joelhos aqui agora, tá? Eu quero que você se solte. Solte o quadril lá atrás. Deixe uma mão sobre a outra aqui, olha. Apoia a testa sobre as duas. E descansa um pouquinho. Uma brevíssima pausa de descanso. Enquanto isso, a gente vai cuidar de tudo aí dentro. Tire todo o ar dos pulmões. De novo, expire. Retenha. Faz a sucção do teu abdômen para dentro.
Isso é muito bom para a nossa saúde. Faz. Agora recolha o assoalho pélvico, contrai o períneo. Fica nessa energia. Precisou descansar, respira um pouquinho, solta tudo aí. Agora volta para um próximo, mais poderoso, porque você vai esvaziar mais os pulmões. Se precisar, muda a posição, tá? Mas capricha. Expire. Eu estou exagerando no barulho aqui para você entender melhor, mas retenha. Faz a sucção do abdômen para dentro. Contrai a tua base. Isso é muito poderoso para a tua energia vital. Estimulamos a energia vital. Você vai fazer só mais uma agora, ainda mais forte. Esvazie-se. Entrega total. Recolha-se. Com muita humildade, puxa o abdômen para dentro. E observe-se. Enquanto você está no vazio, observa a tua mente. Quando precisar inspirar, você vai elevar o teu corpo para os 4 apoios, porque o joelho está implorando por isso. E você vai, do jeito que der, passar as tuas pernas para frente. Porque você vai sentar, deixar os pés unidos aqui, aqueles 2 palmos entre calcanhar e região pélvica, passar os braços por dentro das pernas, tocar nos pés, quem sabe, solta o tronco para frente, fecha os teus olhos e vem carinhosamente liberando a tua coluna, soltando o teu pescoço. Faz desse movimento lento uma meditação, não tenha pressa para nada aqui na prática, a gente está se descobrindo, né? É um carinho que você faz no próprio corpo, não tem por que ter pressa. Faça uma longa expiração. Puxe o que o teu corpo permitir lá para baixo. Veja como isso ajuda a gente a descomprimir a lombar. E a gente vai subir devagarinho, com o mesmo prazer, né? Apoia os pés no chão, apoia as mãos lá atrás. Já imaginou a gente poder viver todo santo dia assim, com essa consciência, né? Do quanto é maravilhoso experimentar coisas simples, eleve o quadril. Não estou dizendo que as posturas são simples, mas qualquer que seja a tua variação, né? Às vezes pode ser muito simples. Eleva o quadril, mais. E volta. E você vai voltar para deitar, porque a gente vai fazer aquela torção que nos ajuda na limpeza do corpo. Puxa os joelhos primeiro, os 2. E você vai puxar os joelhos na direção das axilas, com uma respiração nasal. Antes de fazermos a torção, solta um pouquinho a tua perna esquerda lá embaixo e veja onde que você pode segurar aqui na perna direita, ou atrás da coxa, ou atrás do joelho, ou atrás da panturrilha. Não tem diferença. Eu só quero que você veja o quanto você pode levar as mãos lá perto do pé e quem sabe até veja se você pode estender o joelho. Isso vai exigir mais de você, claro, mas aí você vai puxar essa perna para você e você vai ver se pode puxar essa perna relaxando os ombros. Eu não preciso tensionar outras partes do corpo para fazer nada. Esteja onde você estiver, faz um movimento circular com esse pé maravilhoso que você tem, que te leva para lá e para cá. Faz um movimento bem aberto. Faz um movimento para o outro lado. Respira, tira a tensão do ombro.
Puxa tudo que puder agora. Puxa, 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 puxa. E aí você vai flexionar esse joelho. Pronto. Estenda o braço direito para a lateral, bem na linha do ombro. E solte o ar, torcendo devagar. O quadril vai ficando de lado aos pouquinhos, mas na medida em que se vai ganhando flexibilidade na coluna. Porque o ombro direito aqui agora não pode sair do chão, tá? Expire e vai liberando. Feche um pouquinho os teus olhos. Carinhosamente, como eu falei agora há pouco. Solta esse corpo. Faz um agrado aí para esse corpo que te sustenta. Esvazie-se agora de tudo e fica uns segundinhos nesse vazio. Não tenta procurar nada nesse vazio, tá? Só experimenta ele. Relaxado. E quando você inspirar novamente, você eleva devagarinho o joelho. Vem trazendo a lombar no chão. Ajeita as costas, puxa os joelhos, compense. Tudo que você faz com muita consciência. E agora que a gente faz yoga, a tua consciência é ainda maior. Solta a perna direita agora lá embaixo, para compensar. Segura lá onde der de novo, tá? Atrás da perna. Puxe. Observa os teus ombros, peito aberto. Puxa mais. Faz um movimento circular com esse pé, soltando a outra perna lá embaixo. Um grande círculo com o pé para o outro lado. Reconhecendo bem esses nervos e tendões. Cuidando bem deles. Agora, puxa só mais um pouquinho, mais uma respiração. E aí você vai flexionar para a torção. Vai lá. Feche os olhos de novo. Aprimore a tua sensibilidade com isso. Solta, cada vez mais solte. E vai reconhecendo lá a tua capacidade de manter o ombro no chão, os dois, mas principalmente o esquerdo. E a tua capacidade de liberar toda a tua coluna. Feche os olhos. Esvazie-se de novo. Sustenta esse vazio e relaxe. Aí sim a gente volta. Às vezes a gente está numa fase da vida em que a gente está tão... Pode abraçar os joelhos, tá? Tão desesperado para agarrar alguma coisa ou acha que precisa ter alguma coisa, né? Para se manter seguro ou alguém. E essas técnicas que a gente tem no yoga aqui de experimentar um pouquinho o vazio, faz um movimento para as laterais aqui. Elas nos ajudam a perceber que a gente não precisa de absolutamente nada, nem ninguém. É bom ter gente por perto, claro, né? Mas às vezes a gente fica numa contração que nos impede, inclusive, de experimentar isso tudo, essa conexão com quem quer que seja, ou com a situação que seja. A contração nos impede de viver isso de forma natural, né? Vá lá, para o movimento, solta um pouquinho essas pernas. Deita aí nesse teu tapete mágico. Relaxa os ombros.
palmas para cima. Faça uma super inspiração. E quando soltar o ar, você já sabe, afrouxe todo o corpo. Se nesse primeiro afrouxar você sentir que ainda tem alguma coisa mal resolvida, fique à vontade. Às vezes na lombar, você pode voltar a abraçar os joelhos. Às vezes no pé, na mão, enfim, fique à vontade. Mas em algum momento eu quero que você se solte. Que você possa experimentar a liberação dos pés, a liberação nas pernas, a liberação no quadril, enquanto você revitaliza os órgãos da pelvis, do abdômen, cuidando dos órgãos internos. Afrouxe os ombros, braços, antebraços, maxilares, faces, testa, couro cabeludo, orelhas. Eu já falei algumas vezes isso aqui, mas vale a pena repetir. Afrouxando a região do quadril, a gente se desapega um pouquinho daquilo que está relacionado às necessidades. Solta essa região. Afrouxando bem a região de ombros, peito, a gente se desapega um pouquinho das emoções. E quando você afrouxa bem maxilares e língua na boca, você relaxa uma região que está relacionada às articulações mentais. Então solta bem tudo aí. Desapegue-se de novo, né? Como naquele vazio, desapegue-se de tudo. E experimente um conforto nesse desapego de tudo. Nosso ego, ele faz de tudo para que a gente fique apegado, ele precisa se reafirmar o tempo todo, né? Por isso a gente precisa classificar, na grande maioria, as coisas e quanto mais meu for, melhor, né? Mas eu quero que você se desapegue um pouquinho de tudo agora e experimente o estar no conforto, só isso. No contentamento, inclusive. Derrete o teu corpo. E entra num lugar perfeito para você se reprogramar, porque você está bem entre o sono e a vigília. Então você vai pensar ou em algo para a tua saúde, para o teu corpo físico, ou para o teu trabalho, para os teus estudos, para a tua vida afetiva. Pense em algo que você queira ver realizado e visualize isso acontecendo sem se preocupar com quando, tá? Mas visualize isso acontecendo agora. Detalhes, muitos detalhes. A gente está aqui criando um molde novo, né? Para aquilo que a gente quer ver realizado. E para tanto a gente precisa se desapegar, aprender a se desapegar
de certas coisas, né? Às vezes estão lá no inconsciente. Assim a gente abre um espaço. Então, você começa a encerrar essas mentalizações. E você começa a experimentar aquele retorno bem seguro, né? Um retorno que começa, que te traz para os órgãos dos sentidos, né? No mais grosseiro primeiro, que é o tato. Sente teu corpo no chão. Começa a escutar melhor os sons, encher a língua na boca, respirar mais profundo. Vai acessando todas essas tuas portas, são portas, né, para o mundo. Então vai acessando todas essas portas e vai tracionando aos poucos, alongue-se. Faça todo o movimento necessário para você despertar, e se você achar que é um bom momento, você se senta. Senão você vai experimentar a tua meditação deitado, tanto faz. Mas consciente aqui agora, lúcido e acordado, com presença, porque a gente vai se conectar, como fez ao longo de toda a prática, com aquilo que é verdadeiro, né? Com o divino, com a força, com a energia divina que sustenta as tuas células. Não tem nada de místico nem de religioso, nada, é só a tua presença. Sem pensamento, ou seja, uma presença que te mantém para uma abertura, para uma expansão de consciência. Então relaxe. Consciente de como está o teu corpo. Cada pedacinho desse corpo sagrado. Você está bem consciente também do ritmo, daquele ritmo, né? Do inspirar e do expirar natural. Apenas isso, e tudo isso. Expansão e recolhimento. Enquanto você se mantém conectado com tudo isso, leve a tua consciência para o teu coração. Se for preciso, toca ali um pouquinho, mas leva a tua consciência para o teu coração e visualize um pequeno redemoinho de energia ali, mais ou menos um palmo de diâmetro. Mas uma energia que gira muito rápido, da tua direita para a tua esquerda, em ascendente. Lembra daquele movimento? Você pode fazer isso assim com a mão um pouquinho. Você coloca a tua mão do teu lado direito, do peito, e faz um movimento de ascensão e depois um círculo
Imagina que esse é um movimento agora desse redemoinho de energia. Isso, visualiza isso e sustenta agora essa energia, girando vertiginosamente, nesse sentido, no sentido de força centrífuga, de expansão. É dessa forma que a gente pode se manter protegido. Porque a tua energia está sempre em expansão aqui, né? Você não está receptivo a nada, vulnerável, no caso. Sempre que você sentir que precisa de uma proteção, está num ambiente que você desconhece, faz essa mentalização. Simples assim. Agora visualize que essa energia ela tem um tom violeta. Mais proteção. Proteção kármica. Como essa energia está no teu coração, é importante que você saiba disso. Que é a fonte, né? A tua fonte, a energia mais pura. É natural que todos os outros chakras entrem numa harmonia. Começa um alinhamento aí. Deixa essa energia se expandir, envolver todo o peito. Relaxa o corpo. E deixa essa energia se espalhar por todo o tronco. Todas as tuas células dessa região são envolvidas com essa força de proteção poderosa. E ela se espalha agora pelos braços, pernas, cabeça. Todo o teu campo se expande. Isso é tão poderoso que isso se espalha agora por esse ambiente onde você está. Essa energia se espalha por toda a casa. Cada cômodo recebe, né, essa vibração de proteção, inclusive as pessoas que frequentam esse lugar ou frequentam a tua vida. Você pode visualizar essa energia chegando até elas. Essa é uma força poderosa e ela vai ser ainda mais poderosa se você colocar uma intenção. E ela vai se sustentar com você pelos próximos dias e ela vai aumentar sempre que você se conectar a ela. É instantâneo isso. Mas volte agora com a tua atenção para essa região entre as tuas sobrancelhas. E veja se é possível visualizar ali, por alguns instantes, um pequeno ponto de luz, ou um pequeno sol, uma chama. E por alguns breves instantes, novamente experimente não pensar em mais nada, apenas ficar nessa presença, acessando esse ponto do teu corpo. Que a gente possa manter essa consciência expandida por conta dessa presença pelo resto do dia, aumentando as nossas possibilidades, né? E que a gente possa se manter nessa proteção. Se você sentir que pode, mantenha a tua meditação. Se não, a gente encerra a prática daqui, nesse momento. Muita paz para o corpo, para a mente,
para o espírito. Namastê. Muito obrigada pela presença de coração. Fiquem muito bem. Um beijo no coração.